Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, trago aqui uma informação atualizada, para você que me perguntou, aí um amigo aí de Pernambuco, inclusive até fez um comentário, manda um abraço aí para Pernambuco. Então vou começar esse vídeo mandando um abraço aí para toda a galera de Pernambuco e claro, para todos as demais pessoas que aí acompanham o canal pelo Brasil afora. Bom, meus amigos, a pessoa me perguntou sobre se existe uma lista de doenças, para que a pessoa peça o auxílio, peça a aposentadoria por invalidez sem precisar passar por uma perícia médica. Então, essa foi a pergunta aí de um colega, tá? Bom, mas o que acontece? Infelizmente, não existe. O que existe? Existe uma lista de doenças, aí, muitas delas pelo Ministério da Saúde, não, pela Organização Mundial da Saúde, tem uma tabela e o Ministério da Saúde também tem a sua, tá? Mas não é para dispensar de perícia médica, A perícia médica que vai constatar se você realmente tem aquela doença e vai fazer jus aí, no caso, a sua aposentadoria por invalidez ou mesmo um auxílio doença, que é o afastamento temporário, e a aposentadoria por invalidez seria aí a incapacidade permanente para o trabalho. Então, existe uma lista de doenças? Sim. É para dispensar da perícia? Não. É para dispensar do chamado período de carência. Você sabe que quando você começa a trabalhar, começa a contribuir, para a Previdência, para o INSS, e existe a regra geral, um período chamado de carência, que são, você tem que ter 12 contribuições no mínimo para já poder fazer uso de vários benefícios que a Previdência vai lhe conceder por ser contribuinte, por ser beneficiário, tá? Então, antes desse vídeo eu vou falar e vou deixar também na descrição aí essa lista de doenças, mas lembrando, essas são doenças que vão te dispensar de ter esse mínimo de contribuições, esse mínimo de 12 meses de contribuição. Então, vamos lá então para a gente entender. Vamos começar aqui entendendo o que é preciso para que a pessoa tenha direito, como regra geral. O primeiro passo: vou pedir uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio doença. O que eu preciso ter de requisitos? Para ter direito a esse afastamento, que pode ser por uma invalidez física ou mental, o cidadão precisa cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, comprovar que adquiriu essa incapacidade, essa invalidez, seja ela física ou mental, comprovada através da perícia médica, tá? E que isso comprove que você está impossível de realizar as tarefas laborativas do seu trabalho, do seu cargo, do dia a dia. E também, detalhe importante, você também vai ficar impossível de ser readaptado numa outra função, ser realocado, como muita gente diz, tá bom? Então, não ter condições de realizar suas tarefas do normal, do seu trabalho, dia a dia, e também ter a impossibilidade de ser readaptado em outra função. Tá? Se você puder ser readaptado, muitas das vezes o médico não concede a sua aposentadoria por invalidez. Segundo requisito, cumprir carência de 12 meses de contribuição, está em dia, tá? Então, você começou a contribuir, então você, a partir de 12 contribuições, ou seja, um ano contribuindo, aí você já passa a ter direito a todos os benefícios que o INSS concede aos seus beneficiários. E a lista de doenças que eu vou falar aí no final são aquelas que vão dispensar dessa regra geral, que são a carência de 12 meses. Nós vamos ao terceiro item aqui importante. Claro, ter a qualidade de segurado do INSS, contribuindo para a Previdência Social ao ser constatada a incapacidade, tá bom? Então, quando você sofrer aí a doença, a situação que vai lhe trazer a invalidez, vocês têm que estar neste momento na qualidade de segurado.
ou também no chamado período de graça. Mas aí que é o ponto importante do vídeo. E respondendo aí a pergunta, você tem que estar com 12 contribuições ou no período de graça e ter a qualidade de segurado na hora do acometimento da doença. Mas aí, meus amigos, então vamos lá às exceções, né? As exceções que dispensa você desse período mínimo de 12 contribuições. Tá? Você sofreu um acidente de qualquer natureza, acidente ou doença do trabalho também, né? Que é relacionado ao ambiente do trabalho. E aí vem a parte importante, ser acometido por alguma doença especificada na lista do Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência, como uma doença grave, irreversível e incapacitante. Tá? Aí a gente vai ver, agora a parte mais importante do vídeo, quais são essas doenças. Mas vou deixar na descrição do vídeo também, depois quando terminar você lê lá, ok? Vamos lá. Doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez, dispensado, ou seja, isentam o trabalhador da carência de 12 meses de contribuição, porque são consideradas graves, segundo o Ministério da Saúde. Vamos lá, quais são? Gente, tuberculose ativa, hanseníase, né, conhecido também como lepra, alienação mental, câncer, também conhecido como neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS. Isso aqui já é importante porque muita gente comenta nos meus vídeos, eu vejo algumas pessoas comentando quando eu falo relacionado à situação de aposentadoria por invalidez. Muita gente, poxa, eu conheço uma pessoa que tem, mentira, tem AIDS e não consegue se aposentar por invalidez e tal. De repente, gente, você tem que buscar um advogado aí na sua localidade, a defensoria pública, porque é indispensável até da carência, tá bom? Então, eu não consigo entender, né? Não estou dizendo que a pessoa não esteja falando a verdade, pode acontecer nesse Brasil afora, a pessoa ter o direito e o órgão local lá, né, o responsável pelo INSS local lá, não dar esse direito. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não, eu tenho AIDS, eu conheço alguém que tem um AIDS e não consegue se aposentar. Bom, está na lista de doenças que dispensam da carência de 12 meses, inclusive. Vamos lá, então. Temos também a contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e a hepatopatia grave, tá bom? Também entram nessa condição, olha só, as doenças adquiridas por conta do trabalho ou no local de trabalho, por exemplo. Aqui tem um exemplo, um serralheiro que ele entrou na empresa, não era surdo, mas ele ficou surdo devido ao alto som das máquinas, tá bom? Aí tem que comprovar que a empresa não dava os EPIs corretamente, né, de equipamento de proteção individual, mas aí já é outra análise na área trabalhista. Mas para a Previdência, se comprovar que a pessoa ficou surda, lá no exemplo do serralheiro, também ele vai ter aí a sua aposentadoria por invalidez e ser dispensado dessa carência de 12 meses. Gente, lembrando mais uma vez, não é dispensa da perícia. A perícia tem que ter, não tem jeito, não tem como fugir, porque é ela que comprova a sua doença. É o perito que dá o laudo médico e diz que a pessoa está acometida pelaquela doença, ok? Pelaquela situação. O que dispensa é de você ter a contribuição mínima de 12 meses, ok? Mas para finalizar o vídeo, vou fazer aqui como fazer o pedido da aposentadoria por invalidez. Como é que faz, tá? Bom, para solicitar, gente, o trabalhador, né, ele pode usar o canal do meu INSS, né, pode ter o telefone 35, site ou aplicativo. Esse tipo de aposentadoria tem 2 processos de triagem, isso aqui é importante para você entender, tá? O tipo de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez no caso, também chamada incapacidade permanente. Existem 2 tipos de processos de triagem. Bom, a administrativa, ela considera todos os documentos enviados que comprovem a condição do segurado cidadão. Então, a parte administrativa que vai ver todos os documentos, das suas contribuições, se estão em dias, se é você mesmo titular, se não tem fraude, a parte documental, tá? Aquela análise ali minuciosas
nos documentos do segurado, ok? Então, essa é a parte da triagem administrativa. Depois vamos ter a triagem física, né? Que será feita o quê? Através da parte médica, a parte pericial, tá? Onde o perito médico do INSS vai te analisar fisicamente ali, olhar, né? Tá? Esse é o processo que é determinado pela lei, tá bom? Tem gente que diz, poxa, eu fui do perito, ele nem me olhou e deferiu o meu pedido. Infelizmente, acho que isso às vezes acontece, né? Existem profissionais e profissionais, mas por lei ele tem que analisar você direitinho e constatar e assinar aí que você realmente está cometido pela doença. Então essa perícia física, a triagem física, é que vai comprovar a incapacidade do segurado. É importante dizer que devido ao aumento de pedidos do INSS, gente, e falta de condições de responder dentro do período obrigatório, o INSS tem, né, usado muito, isso aqui é importante saber, a perícia presencial pela material, né? Foi aprovada aí no início desse governo, aí na maioria dos casos você passa por uma perícia material apenas a documental. Em alguns casos, aí sim, específicos, tem que haver de qualquer forma a presencial, né? Mas olha só, nesse caso, ao invés de passar pelo procedimento de forma física, o segurado deve enviar um atestado médico para análise. Então, mesmo aquela situação que você não vá presencial, é uma perícia material, o seu laudo médico que você foi ao médico particular ou médico da rede pública, né, do SUS, mas tem que ir um atestado para que, mesmo você não estando presencial, haver uma análise desse documento médico, né, desse laudo médico aí, dado pelo seu médico ou pelo médico do SUS, tá bom? Então, e aí, devido, né, ao acúmulo de pedidos, o INSS está fazendo dessa forma em alguns casos. Então, o atestado deve conter, gente, o nome do paciente, claro, descrição da incapacidade, recomendação médica ao período de afastamento, se for auxílio de doença, tá? Ou se for permanente, determinar aí também os motivos e, claro, carimbo com o registro do médico aí do Conselho Regional de Medicina ou do médico responsável pela enfermidade aí, tá bom? Então, o que acontece? Aqui tem um passo a passo, vou falar para você aqui rapidinho. Você entra no site, né? Acessa o meu INSS na hora de fazer o pedido da invalidez, faz o login, né? O login, seu cadastro de senha, selecione novo pedido. Quando abrir a aba, você já vai aparecer o nome aposentadoria por invalidez, aí você clica. Aí confira direitinho os seus dados e cumpra com os requisitos necessários, enviando o documento, anexados aí no local indicado. Depois é só confirmar e aguardar o período, aguardar o andamento. Infelizmente às vezes demora, né? Está em análise, mas o procedimento é esse. Então, meus amigos, essa era a informação que eu queria trazer nesse vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comente se você concorda aí com essa lista de doenças, se acha que teria que ter mais, tá? E é isso aí. Lista de doenças que dispensam da carência médica, da carência de 12 contribuições, na verdade, e não da perícia médica. Meus amigos, até o próximo conteúdo. Fique com Deus. Estamos juntos.